vamos ter então agora uma segunda intervenção do juiz conselheiro Guilherme da Fonseca. Boa noite a todos. Eu começava por agradecer o convite da Confederação para participar nesta conferência. É a primeira vez que colaboro com a associação. De modo que não queria deixar de registrar o agrado e a satisfação que produziu este campo. Eu vou pedir desculpa porque vou ser um tanto desviante relativamente, digamos, ao núcleo que nos traz aqui na conferência, que é o movimento associativo. Não serei totalmente desviante, mas é evidente que o direito de associação é um dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e entre os direitos fundamentais de liberdade. Aquilo que eu chamo a parte nobre dos direitos fundamentais, os direitos mais importantes, mais relevantes no seio da Constituição, que ocupa a parte primeira da nossa Constituição. Mas eu, antes de chegar, digamos, aos direitos fundamentais, e entre eles ao direito de associação, queria só proporcionar um ponto histórico sobre a evolução das constituições do século XX, porque nós, no século XX, tivemos em Portugal duas revoluções, eu acho que foram duas revoluções, porque houve um envolvimento das massas populares, o povo aderiu à movimentação política nas ruas, foi a Revolução que estamos a comemorar este ano, do 5 de outubro de 1910 e o 25 de abril de 1979. E houve um golpe militar, que eu chamo um golpe de cúpula, um passeio de Braga a Lisboa, no 28 de maio de 1926. E as revoluções foram, a meu entender, uma consequência inevitável de mortes anunciadas. Foi a morte anunciada da monarquia com o 5 de outubro de 1910, a monarquia como movimento político secular que viveu neste país durante séculos. A morte anunciada da Primeira República, que com as suas contradições internas, com o seu portanto, o envolvimento na Primeira Guerra Mundial, com as suas lutas partidárias, nunca conseguiu conquistar o poder, portanto, a Revolução de 5 de outubro de 1910, e, por último, a morte anunciada desta Primeira República, que deu origem, portanto, ao Estado Novo, cuja morte anunciada, sobretudo anunciada quando Portugal se envolveu e prolongou uma injusta guerra colonial e portanto, o Estado Novo, o Estado da ditadura de Salazar e Marcelo Caetano, portanto, morre às mãos do 25 de abril de 1979. Este foi o contexto histórico do século XX, mas é preciso notar que nenhum destes períodos conseguiu ainda fazer vingar um Estado que correspondesse àquilo que depois foi o desejo do movimento das Forças Armadas dos 3 Ds: a democracia, o desenvolvimento e a descolonização. Destes 3 Ds, o único que se conseguiu, portanto, satisfazer foi a descolonização. Quanto à democracia e quanto ao desenvolvimento, o século XX não traz, no fundo, grandes novidades quanto ao nosso país. Mas, deixando, portanto, estas considerações de ordem mais de contexto social, e, no fundo, para fazer vingar duas ideias, é que as características da sociedade portuguesa do século XX, no fundo, que passam
pela pobreza, pela fome, pelo ruralismo, misticismo, pela dependência em relação ao estrangeiro, a dependência económica. Tudo isso, pelo menos nos primeiros 75 anos do século XX, foi um quadro que se manteve mais ou menos inalterado. As conquistas começam a aparecer com o 25 de abril de 1974, mas ainda não se, digamos, alcançaram os resultados, os sucessos que todos esperaríamos com o 25 de abril de 1974. Portanto, mas fugindo agora a este contexto social, no que toca às constituições, eu desde logo ponho de lado, não vale a pena perder tempo com ela, a Constituição Política de 1933. A Constituição Política de 1933, embora, por um lado, foi uma Constituição que não foi votada por nenhuma Assembleia Constituinte. Nasceu de um projeto, que no fundo é um projeto do ditador Salazar, com os seus companheiros, digamos assim, um projeto que foi submetido a referendo nacional, um referendo, aliás, estranho porque na votação contavam com votos favoráveis daqueles que não votavam, portanto, as abstenções contavam com votos favoráveis, e depois havia um outro pormenor que já vinha atrás, digamos, e que só no fundo acaba por ser alterado com o 25 de abril. O licenciamento eleitoral era um licenciamento eleitoral muito limitado, muito circunscrito. No fundo, pode dizer-se que quem votava era quem votava nas eleições, nos atos eleitorais, e isso vinha de trás, vinha da monarquia liberal, da Primeira República, eram os chefes de família. Então, essa Constituição não é, a meu entender, uma Constituição de 33 legitimada pelo voto popular, pela vontade popular. E depois, quanto ao seu conteúdo, embora o artigo 8º viesse a reconhecer direitos fundamentais e direitos fundamentais de liberdade, entre eles o direito de associação, a verdade é que o próprio texto do artigo 8º inutilizava esses direitos fundamentais de liberdade, porque havia 2 parágrafos que excepcionavam o regime desses direitos fundamentais de liberdade. No fundo, era como dizer, há direitos, mas não se podem efetivar, o cidadão não tem campo para efetivar os direitos fundamentais de liberdade. E por isso é que eu digo que ponho de lado, não vou ocupar, não vou perder tempo com a Constituição Política de 1933. Quanto às Constituições de 1910 e 1924, e 1976, a atual Constituição, que resultou, portanto, no 25 de abril, a Constituição de 1911, de e de 1976, tem muitas coincidências neste campo dos direitos fundamentais de liberdade. Porque os direitos fundamentais de liberdade que estavam reconhecidos na Constituição de 1911 passaram, pelo menos no núcleo essencial, passaram para a Constituição de 1976. Compreende-se que no fundo, correspondendo às 2 revoluções, 1910 e 1974, a um anseio de liberdade do povo, os cidadãos, para gozar essa liberdade, tinham que ser titulados de direitos fundamentais de liberdade. Portanto, nesse aspecto, não há uma grande diferenciação entre a Constituição de 1911 e 1976. Formalmente, há uma diferença, que enquanto a Constituição de 1911 condensou no único artigo, com 38 números, esses direitos fundamentais, a Constituição de 76, a nossa Constituição tem uma metodologia diferente. Portanto, distribuiu os direitos fundamentais de liberdade por várias normas. Mas, volto a dizer, no essencial, na parte nuclear, elas são em muito coincidentes.
que se vão buscar aos mesmos sítios. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que influencia decisivamente a Constituição de 1911, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que, portanto, são instrumentos internacionais que a própria Constituição refere portanto, aceita no seu sentido. Agora, num aspecto, há uma defesa animal, é que, no que toca ao chamado, hoje está já vulgarizada a expressão do Estado Social, no que toca, portanto, aos direitos sociais, económicos, culturais, aos direitos dos trabalhadores, há um abismo entre a Constituição de 1911 e a de 1976, porque, na verdade, a de 1911 praticamente não tem consideração de direitos sociais. Há três que se podem lá buscar: o direito à educação, que aliás se reconhece quanto ao ensino primário, é obrigatório e gratuito, o direito à assistência pública, o direito de trabalho, portanto, a liberdade de escolha do género de trabalho, e o direito de propriedade. A Constituição de 1911 não tem mais nada. A Constituição de 1976 é uma Constituição rica em matéria de direitos sociais, económicos e culturais. E, portanto, no fundo, pode dizer-se que a Constituição de 1976 protege melhor os cidadãos. E eu, aliás, tenho afirmado que, no que toca aos direitos fundamentais, incluindo aqui, portanto, os direitos fundamentais de liberdade, a Constituição de 1976 tem um alcance e uma intensidade tais que se pode considerar que não há paralelo em termos de direito comparado. Em termos de direito comparado, portanto, não há paralelo com a Constituição de 1976. E ela significou um enorme avanço, um extraordinário avanço em relação aos nossos textos constitucionais anteriores, ao 1911 e ao 1933, que, aliás, abandonei. Agora, nesses direitos fundamentais, aquilo que são os mais fundamentais, considero os mais fundamentais dos direitos fundamentais, são os direitos fundamentais de liberdade. Entre os quais está o direito de associação. Não é só o direito de associação. Temos logo o primeiro patamar, que eu considero o direito dos direitos, que é o direito à liberdade.